eu sou Elísia Barros e na nossa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer esse trabalho que é todo feito à mão e bem simples e fácil de fazer. Então, mesmo quem não tem máquina vai poder fazer um patchwork muito bonito para fazer a aba da nossa bolsa. A aula de hoje vai se basear nisso, né? Na aba da bolsa. Então, nós vamos fazer esse patchwork à mão. Nós vamos fazer alguns pontinhos de bordado também. Como eu fiz? Eu peguei este molde que aqui está e eu vou deixar disponibilizado para vocês. Tira duas cópias. Uma você reserva e a outra você recorta os pedacinhos que estarão enumerados. E aí você vai riscar no lado do direito do tecido, deixando margem de costura. Eu aí no molde não tem margem de costura. Então, você vai colocar meio centímetro de margem de costura no seu molde. Se você for fazer várias vezes, você pode até fazer um molde já com a margem de costura, tá bom? Fique a critério de cada uma de vocês. Então, depois que você riscar e der a sua margem de costura de meio centímetro, você vai recortar todos os seus pedacinhos de tecido nas cores que você definir. Eu escolhi aqui, na realidade, 4 tipos de tecido. Retalho. Estou trabalhando com pedacinhos, então eu estou usando retalho. Olha como ficou, tá vendo? Eu risquei no direito, ou seja, no avesso do tecido, e reservei os grupos, que na verdade são 3 grupos. Cada desses 3 grupos, eu estou usando 2 cores para cada grupo. Então, assim você vai poder organizar já logo no início. Essa vai ser a nossa primeira fase. Então, ó, o molde já está enumerado, é só você cortar, riscar no tecido, dar margem de costura e vamos trabalhar. Então, aqui são os 3 grupos que nós vamos usar. Agora, nós vamos ver como que nós vamos emendar fazendo a nossa costura à mão. Os 3 grupos igualzinho no molde. Essa disposição fui eu quem criei, fui eu quem fiz, não tem mistério nenhum. Se você quiser fazer diferente com outro formato, fique à vontade. Depois me mostra como ficou. Me marca lá no Facebook, procura lá Elísia Barros que você me acha, que eu quero ver o seu trabalho pronto. Olha só, peguei bem na pontinha do vértice, do cruzamento das 2 linhas que eu risquei, tá vendo? Então, quando eu risquei, eu deixei ali as quinas ou os vértices. Esses é que eu vou prender para o meu trabalho ficar na posição correta. Então, eu vou prender dos 2 lados, bem nesse pontinho aí do encontro das 2 linhas que foram traçadas. Pronto? Agora, nós vamos costurar de um pontinho a outro, deixando a margem de costura sem mexer nela. Nós não vamos costurar nossa margem de costura, não. Vamos pegar só ali onde tem o encontro das 2 linhas. E vamos fazer assim. Então, veja que eu seguro com a mão direita a agulha entre os dedos e com a mão esquerda eu faço o movimento do tecido em cima da linha que foi riscada. Por isso tem que ser riscado pelo avesso e não pelo direito, como eu disse anteriormente me enganando. Tem que ser pelo avesso mesmo. Então, em cima dessa linha, eu vou costurando com pontinhos miudinhos. Eu faço em média 3 pontinhos e volto 1. Não é uma regra, tem pessoas que não fazem essa voltinha, mas eu me sinto melhor fazendo, já me acostumei fazendo, então eu faço assim. Em média, 3, 4 pontinhos e volto 1 pontinho. E assim eu vou fazer até o outro ponto riscado, até onde está o alfinete, no outro vértice. Eu vou fazer isso até chegar lá. A margem de costura não deverá ser costurada, ela deve ficar sem costura
quando eu estou fazendo esse encaixe ou essa emenda à mão. Chegando aqui no final, eu vou dar o meu nozinho de acabamento para poder finalizar e a minha costura não desmanchar, é claro, né? Então, ó, bem em cima do pontinho, eu vou dar o meu nozinho para poder finalizar o nosso trabalho. Agora veja como ficou a nossa costura. Não dá nem para dizer que foi feito à mão, né? Olha que gracinha que ficou, tá vendo? Então dá para fazer sim, confiante de que vai ficar tudo certo, tudo direitinho. Agora eu vou fazer em todos os outros pedacinhos, sempre de 2 em 2. Então eu vou fazer esse daqui, depois eu pego esse outro pedacinho de baixo e faço. E vou montar todos os outros, sempre de 2 em 2, fazendo assim. O de cima sobre o de baixo, prende. Vou fazer mais esse aqui porque é uma costura no viés, para você ver como que vai ficar, tá bom? Então, da mesma forma, ó, prende ali os ângulos, os encontros das linhas que foram traçadas, da mesma forma que eu fiz no outro, que é reto, né? O do retângulo. Então, da mesma forma, eu vou fazer com esse. Vou prender ali os pontinhos que eu deixei quando tracei o molde no avesso do tecido. Depois de prender, da mesma forma, eu vou fazer a minha costurinha sem mistério nenhum, de um ponto a outro. Da mesma forma, eu vou terminar arrematando com um nozinho. E olha como já ficou uma fofurinha, tá vendo? Agora é só eu dar o meu nozinho e essa parte também vai estar prontinha para entrar na nossa aba de bolsa. Prontinho. Agora nós já podemos fazer o restante, porque vocês já sabem como fazer, tanto na costura reta quadradinho do retângulo, quanto na costura no diagonal. Veja que eu não estiquei em momento nenhum, porque essa costura, esse tecido, ou seja, esse fio está no viés. Então, não pode esticar. Agora é só terminar. Eu vou fazer essas partes e volto daqui a pouco. Então, agora vamos ver como ficou o nosso trabalho. Perceba que as emendas ficam certinhas, bem costuradinho, se fizer com um ponto miudinho, como eu falei. Ficou uma gracinha, não ficou? Então, é assim que vai ficar o seu também. Agora, a gente precisa passar a costura na direção correta, ao inverso da outra parte. Para cima ou para baixo, dependendo de como foi feita a outra parte, viu? Agora eu vou te mostrar a costura no viés, quando o fio do tecido está no viés. Da mesma forma, nós temos aqui um detalhe bem interessante. Os fiz da mesma forma, viu? Essa partezinha sem costurar, porque é a sobra do tecido, né? O tecidinho que a gente deu para a costura do tecido. Agora, nós também precisamos bater essa costura para ela ficar bem assentadinha. E nós vamos aí, sim,
Depois de completar essa carreira de 2 em 2, nós vamos emendar tudo. Perceba que aqui, ó, tá sobrando, tá vendo? Meio centímetro que tá sobrando. Essa é a nossa margem de costura, eu não posso tirar, porque é ela que vai me dar o espaço necessário para que eu possa prender uma faixa na outra. Então, eu não posso mexer nela não, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar o nosso trabalho emendando a nossa segunda faixa. Nossa segunda faixa já está emendada e ficou dessa forma. Agora, nós vamos partir para... Olha que bonitinho que ficou o avesso, uma gracinha, né? Agora, nós vamos partir para refilar e preparar essa parte da nossa aba para receber a parte seguinte que vem. Agora, eu vou tirar só essas pontinhas que estão sobrando e vou refilar. Refilar significa que eu vou tirar o que está sobrando. Não posso tirar os meios centímetros, por favor. E vou esquadrar. Eu vou botar ele no esquadro para ficar bem retinho. Por isso que eu estou usando esta régua. Mas se você não tiver, só ter um pouquinho de paciência a mais, que você pode fazer com qualquer outra régua. Você só vai precisar riscar. Veja que eu não tirei esses pontinhos para que eu possa pegar o ângulo da forma certa, no lugar certo, para encaixar essa outra faixinha aqui. Gostou da ideia? Então, pode dar o seu like e compartilhar. Conta para suas amigas que a nossa aula é bem detalhada para que você possa tirar bastante proveito. Pronto, vamos emendar agora uma faixa na outra. Ó, já passei as costuras para baixo, porque a outra está para cima. Então, agora eu vou marcar o lugar onde eu vou costurar. Isso é muito importante porque eu estou fazendo tudo à mão. Então, eu preciso saber exatamente aonde eu vou costurar, em linha reta, porque senão eu posso me perder. E é aí que está o grande perigo. Preciso refilar aqui também, tá vendo? Ó, bota no esquadro direitinho com a régua e vai tirando só o excesso. Não vou cortar a minha margem de costura, não. Só vou tirar o que está sobrando, colocando no esquadro. Então, agora, eu posso riscar aqui a minha margem de costura. E eu tenho aqui uma facilidade a mais, porque eu tenho os biquinhos dos meus triângulozinhos. Então, eu posso me guiar por eles. E vou riscando, porque eu esquadrei, né? Por isso que eu posso me guiar por eles. E vou riscando aqui aonde vai ser a minha margem de costura. E assim não vai dar erro. Veja que esse ângulo e esse são importantíssimos para que eu possa agora estar encaixando a segunda faixa ângulo a ângulo. Dessa forma. Agora, eu preciso encaixar as minhas costuras. O ângulo do triângulo com a emenda da faixa anterior, da faixa de baixo. Assim, prendendo para que eu possa costurar na posição correta, senão fica torto. Por isso é preciso todo esse cuidado e o que agrega muito valor ao trabalho feito à mão, justamente por conta disso, porque vamos combinar, é trabalhoso realmente, né? Exige paciência e dedicação e muito capricho para que o seu trabalho fique assim, bem feitinho. E vamos costurar agora, do pontinho ao outro pontinho, como fizemos em todo o nosso trabalho até agora, deixando a margem de costura sem prender, sem costurar. Ela vai ser útil em outro momento. Então, vamos lá, vamos fechar a nossa faixa.
atenção agora. Para trás, aí puxa a pontinha da costura, margem de costura, vira para o lado esquerdo, volta para frente, dá um nozinho e vai embora. Assim, você vai garantir que as costuras não vão sair do lugar. Vira a costura, vamos lá, chega lá naquele pontinho do ângulo, do triângulo, passa para trás, volta para frente, bem no meio, passa para o outro lado, isso, e vamos embora. Com isso, eu amarrei ali a minha costura, garantindo que ela não vai sair do lugar. Para trás, para a esquerda e volta para frente. E vamos fazer a nossa costurinha. Mais um, vamos ver como foi feito? Vamos chegando lá, bem no nosso ângulo. Para trás, para a esquerda, volta para frente e continua a nossa costura. Pronto, agora nós vamos arrematar com um nozinho. E podemos dizer que essa parte da nossa aba está pronta. Meu nozinho quebrou a linha. Sempre acontece, né? Pronto, agora sim. Agora eu posso dizer que está pronta. E podemos ver pelo direito como ficou bonitinho, bem limpinho, e pelo avesso. Bem, agora nós vamos passar para a aplicação da nossa aba da bolsa. Eu peguei o risco do bordado ou da aplicação no papel manteiga e passei para o papel A4, papel sulfite, né? E eu fiz isso para poder recortar. E vou riscar no direito do tecido. Vou riscar as duas partes das folhas da minha aplicação. Deixa eu reforçar aqui que a caneta falhou. Essa é aquela caneta que apaga com o calor do ferro, tá bom? Então, eu vou fazer isso com as duas partes da folha para mim poder recortar e fazer a minha aplicação. Agora, eu vou recortar dando uma margem de meio centímetro para que eu possa depois ter como virar essa pontinha para dentro. Meio centímetro é uma boa medida para mim fazer essa virada da agulha, que é o nome desse ponto, ou dessa técnica, ponto não, técnica que nós vamos fazer. Eu vou marcar que pode ser com essa carretilha, ou você pode marcar também à mão. Eu vou te mostrar das duas formas, porque se você não tiver a carretilha, não significa que você não vá fazer, não. Você pode simplesmente vincar assim, ó, em cima da linha que você riscou. Aí você vai facilitar na hora de fazer a aplicação no seu trabalho. Nessa parte
arredondadinha, você vai dar os piques sem cortar demais. Você não pode passar de onde está vincado, que é para que o tecido se acomode na hora que você for fazer a aplicação. Então, cautela nessa hora para que você possa aplicar de forma correta, sem ficar repuxando, tá? Agora, você vai pegar a pontinha do ângulozinho da mesma forma que você fez anteriormente, todo o trabalho da folha, e vai colocar em cima de onde está riscado no tecido. Porque primeiro eu risquei tudo no tecido para poder fazer todo esse trabalho, né? Agora eu risquei na parte de cima, que vai ser aplicada, e eu vou colocar a parte aplicada sobre a parte riscada do tecido. Eu posso riscar com carbono, normal, como se eu fosse fazer um bordado normal. Ou eu posso riscar com o próprio molde vazado que eu tirei do papel sulfite. Prontinho. Agora eu posso fazer a parte da aplicação. Então, vamos nós. Bastante atenção, porque eu vou pegar primeiro e vou alinhavar com os pontinhos largos, não precisa ser muito pequeno não, a folha no meu trabalho. Por que isso é importante? Porque eu não quero trabalhar com alfinete espetando meu dedinho. Então, assim, eu prendo a parte que vai ser aplicada no próprio trabalho. E eu vou fazer isso nas duas folhas. E agora, vamos fazer a aplicação. Assim, dobra onde está vincado, aqueles meio centímetro. Você dobra ele para dentro, pega a costura por baixo e vai fazer pontinhos miudinhos, pegando embaixo, uma pontinha no tecido de baixo, uma pontinha no tecido de cima. Aqui eu vou precisar prender porque tá saindo do lugar. E eu tô numa posição não tão favorável. Então, vamos lá. Uma pontinha embaixo, uma pontinha em cima, uma pontinha embaixo, uma pontinha em cima, com pontinhos bem miudinhos. Assim, eu vou conseguir fazer a aplicação no meu trabalho todinho. Veja como está ficando. Nessa hora, é preciso paciência e capricho, para que o nosso trabalho possa ficar bem limpinho. Porque todo o processo vai ser esse. Não tem ciência. São pontinhos miudinhos feitos abaixo do tecido da aplicação. Então, não tem ciência, dá para você fazer. O próximo passo vai ser fazer o quilting à mão. Como que eu fiz? Eu risquei com a caneta que apaga, cada bloquinho, cada quadradinho, que não é um quadrado, é um retângulo, cada retângulo numa posição diferente, porque eu quero fazer o quilt variado. Isso também é a critério, tá? Não é uma regra, não. Tanto que aqui eu fiz em reta, aqui eu já fiz na diagonal, fiz ao contrário, fiz em reta, fiz em horizontal, enfim. Você pode fazer da forma que quiser, circular, enfim, do jeito que você achar melhor, tá bom? Aí vai da sua criatividade, do seu bom gosto na hora de fazer o seu quilt. E nós vamos ver agora como é que nós vamos fazer. Então, o dedal é muito importante porque o nosso dedinho fica muito sacrificado. Então, o dedal é importante. E a linha que eu estou usando é linha própria para quilt, da Gutermann. Essa é da Gutermann. Agulha fina, mas não muito fina, nem muito curta. Eu gosto de uma agulha que fique confortável na minha mão. E eu vou segurar dessa forma
a linha com a mão direita, porque eu sou destra, né? E eu vou fazer o seguinte movimento com a mão esquerda, como se eu estivesse fazendo um franzidinho, tá vendo? Esse é o movimento que nós vamos fazer. Então, com a mão direita eu seguro a agulha, com a mão esquerda eu faço aí o movimento para fazer o meu quilt à mão, com pontinhos miudinhos. No início não vai ser fácil fazer miudinho, mas com a prática você vai pegando a manha e vai conseguindo fazer do jeitinho que precisa ser feito. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.